Bom, então, na segunda parte, a gente vai continuar com os conceitos na sequência que eles vão sendo apresentados. A gente tratou então daquelas variáveis de estado, né? E aí agora vem a questão do potencial químico, que visa permitir a avaliação do sistema quando eu tenho aí a alteração da quantidade de partículas nele, ou alteração na configuração de partículas de substâncias do sistema. A gente vai definir aqui, então sim, então, o que esteve até o final do último vídeo lá, né? Que a energia livre do sistema ela pode ser obtida, uma relação entre energia livre, temperatura e pressão pode ser obtida no sistema quando ele tem uma situação de troca de calor ou trabalho feito no sistema, pelo sistema, e isso foi obtido aqui pela essa relação, né, no final do vídeo anterior. Agora, quando nós temos a introdução de uma pequena quantidade de uma substância A qualquer no sistema, então a gente vai ter também uma modificação da energia livre do sistema. Se nós considerarmos que é uma pequena quantidade dessa partícula que vai ser colocada no sistema, dessa substância que vai ser colocada no sistema, a gente pode assumir que a variação ou que o incremento de energia livre resultante vai ser proporcional a essa pequena quantidade. Assumindo-se isso, então a gente pode falar que um termo dG vai ser igual a esse incremento do número de mols da substância A multiplicada por uma constante de proporcionalidade. Pois bem, esta constante, no caso μA, é o chamado potencial químico ou energia parcial molar da substância A. Como é que a gente define isso? Esse potencial químico de A ele vai ser igual à variação de energia livre criada no sistema pela adição de uma quantidade de mols da substância A, quando todas as demais variáveis do sistema são constantes, incluindo temperatura, pressão e as quantidades das demais substâncias, NB, NC, etc. Então está aqui a definição. O MA é igual a DG dNA, quando TP, NC, NB, etc. Estão todos iguais aliás, todos vão ser constantes. E na verdade, num problema de transformação de fase ou de reação química, o que vai ser alterado mais do que a pressão ou a temperatura vai ser a configuração das partículas que compõem o sistema. Então, a gente vai usar, na verdade, no cálculo de energia livre, mais a avaliação dos potenciais químicos das substâncias do que propriamente relações de pressão e temperatura. O que é útil que nós observemos é o seguinte: como esse potencial químico é uma componente da energia livre do sistema, então ele vai ter com a pressão e com a temperatura a mesma dependência ou a mesma forma geral de relação que a energia livre tem. Ou seja, se eu falava antes que a energia livre era igual a energia livre padrão mais RT vezes o Ln da pressão, eu vou dizer agora que o potencial químico de uma substância I qualquer é igual ao potencial químico desta substância no estado padrão mais RT vezes o Ln da pressão daquela substância, se for um gás, ou se for um sólido ou um líquido, eu vou generalizar e falar que o termo do logaritmo vai ser uma atividade. O que é essa atividade? A atividade vai ser definida para nós como sendo igual a 1 para os sólidos, igual a 1 também para a água, vai ser igual à concentração em mols por litro se nós tivermos aí uma solução, e para os gases vai ser a própria pressão. E essa relação, ela é útil para nós, por quê? Porque se nós temos aí uma reação química em que eu tenho uma quantidade, eu tenho reagentes, V1 mais B1 mais, tenho como reagentes A1 mais A2 mais A3, etc. Gerando B1 mais B2 mais B3, etc. Então eu posso calcular a variação da energia livre que eu tenho com esta reação química, pegando a energia livre do estado final, que vai ser o quê? Vai ser a soma dos potenciais químicos das substâncias no estado final. Então, o potencial químico dos produtos, né? B1, B2, B3, etc. E vou subtrair esse total da energia livre do sistema no estado inicial, que vai ser a soma dos potenciais químicos das substâncias, dos reagentes da reação. Então, de forma matemática, né, a gente tem que a variação de energia livre vai ser igual ao somatório dos potenciais químicos dos produtos menos o somatório dos potenciais químicos dos reagentes.
O superescrito zero aqui indica o quê? Que eu estou calculando a variação de energia livre no estado padrão. E que eu vou, para isso, pegar os potenciais químicos referenciados no estado padrão também. Se eu quisesse calcular a variação da energia livre de uma reação química que não ocorre no estado padrão, ou, por exemplo, uma pressão que não é um ATM, ou envolvendo concentrações de substâncias que não são 1 mol por litro, então eu poderia simplesmente calcular os potenciais químicos das substâncias envolvidas, produtos e reagentes, fora do estado padrão e fazer a mesma conta. Potencial químico dos produtos menos dos reagentes. O termo VI que está aqui, pessoal, tanto nos produtos como nos reagentes, é simplesmente a quantidade de mols do respectivo reagente ou produto. A gente vai ver aqui um exemplo como é que a gente trata com isso logo logo. E só para... Ah tá, e aí, bom, como nós tratamos na aula passada a questão a respeito da questão do potencial de eletrodo, é importante que a gente veja qual que é a variação de energia livre que nós obtemos com a passagem de uma carga, de uma partícula carregada através do dupla camada elétrica. E essa expressão é dada simplesmente pelo seguinte, no estado padrão, a variação de energia livre, delta de zero, é igual a menos m, que multiplica com a constante de Faraday, vezes o potencial de eletrodo no estado padrão, que é o potencial de eletrodo que a gente colhe, que a gente lê da tabela da série eletroquímica, que foi apresentada no final da aula de interfaces. E numa outra condição qualquer, se eu souber o potencial de eletrodo, souber quantas cargas estão atravessando a interface naquela solução, eu posso, mesmo que a condição não seja do padrão, eu posso, nessa condição, calcular a variação de energia livre usando o valor lá do potencial de eletrodo que foi dado, ou que foi calculado, ou que foi medido. Aí, pessoal, só mais uma soma. Muito bem, então, para encerrar essa parte de conceito, antes de alguns exercícios de aplicação, só apresentar aqui uma derivação para a equação de Nernst, que é uma equação muito útil na eletroquímica, que permite o cálculo aí da variação de energia livre de potencial de eletrodo para condições que não são as condições padrão. Tá? Então, vamos pegar aqui, uma equação eletroquímica genérica, onde tem A mols de A, mais Bzinho mols de B, mais N elétrons, com Czinho mols de C, mais Dzinho mols de D. Então, a variação de energia livre vai ser aqui, se nós olharmos para essa reação, aquela forma geral, né? A soma dos potenciais químicos dos produtos. Então, tem C mols de MiC, mais D mols de MiD. Então, MiD é o potencial químico da substância D, MiC da substância C. Eu vou fazer isso menos o somatório dos potenciais químicos dos reagentes. Então, A mols de MiA menos B mols de MiB. Então, esse somatório aqui. Esses MiA, MiB, etc., todos esses potenciais químicos estão apresentados aqui nas condições que não são as padrão. Para eu obter o valor deles, eu vou usar aquela expressão onde relaciono lá. O MiC vai ser o Mi padrão para a substância C, mas vai ter ali da atividade C. MiD, mesma coisa. MiA e MiB. Tá vendo? E aí vou aplicar essas quatro relações aqui, né, na expressão para variação de energia livre. E vou só desenvolver aqui as expressões resultantes. Então, a hora que eu aplico essas relações na expressão da energia livre, e agrupo os termos e resolvo matemática, eu vou chegar aqui numa expressão que é a seguinte. A hora que eu lembrar que vai aparecer nesse rearranjo, vai aparecer um termo que é a soma dos potenciais padrão dos produtos menos a soma dos potenciais padrão dos reagentes. Eu vou lembrar que isso é a energia livre, a variação de energia livre na padrão. Aí eu, aplicando essa relação aqui, que aparece naturalmente no desenvolvimento, aí eu chego numa expressão geral para a variação de energia livre, que está dada aqui, a energia livre, a variação de energia livre igual a delta de zero mais RT, Ln. Aí tem aqui, as atividades dos produtos, em que a quantidade de mols aparece aqui como expoente de cada atividade, dividida pela atividade dos reagentes, novamente aparecendo aí no expoente da atividade o número de mols do reagente.
Essa equação é muito útil daquela repetida e ela tem algumas formulações alternativas. Se nós pegarmos aqui, se nós dividirmos a expressão toda por menos NF, a gente pode converter a variação de energia livre em potencial de eletrodo. Então a gente divide tudo por menos NF e vai chegar aqui que e troca o sinal da equação toda, né? Então vai chegar que potencial de eletrodo fora da condição padrão vai ser igual ao potencial padrão menos 2,303 RT por NF vezes o log das atividades dos produtos pelas atividades dos reagentes. Esse termo aqui, ó, que leva em conta a atividade dos produtos e a atividade dos reagentes, o argumento da função log, esse argumento é chamado de K, que é o produto de solubilidade, perdão, é a constante de equilíbrio, está aqui definida. Aqui, pessoal, esse 2,303 aparece só porque eu tiro o log da base natural e ponho na base 10. Aí isso aqui é o log de... É o ln de 10, né? E aí é o seguinte, ó, e outra coisa, se eu lembrar que nas condições de equilíbrio a variação de energia livre é igual a zero, então eu tenho um meio de obter a variação do energia livre padrão com base nas atividades das substâncias envolvidas na reação. Então, no equilíbrio, esse termo aqui é igual a zero, eu jogo para lá o RT, ele indicar, e tem aqui uma função para o cálculo da variação de energia livre nas condições padrão. Então, pessoal, foram muitos conceitos aqui apresentados, né? Então a gente vai agora fazer alguns exercícios, alguns exemplos de aplicação, só para a gente poder comentar, ou ver se somos em ação. Então, são livros, são exercícios aí do livro, do livro de texto, né? Então, primeiro aí, ó. Se fala aí que o chumbo pode ser dissolvido pode aparecer no sistema de fornecimento de água pelo uso de eletrodos de soldagem que contém chumbo, né? Nas normas presentes, se estabelece que a máxima quantidade de íons de chumbo admissível na água é de 15 microgramas por litro. Se pede que seja calculado o potencial de redução do chumbo em contato com esta concentração de íons de chumbo, sabendo que a reação de redução do chumbo é essa aqui, ó. Então, Pb mais 2 mais 2 elétrons igual a chumbo sólido. Qualquer coisa aqui, nas condições padrão, ou se nós tivéssemos uma concentração de íons de chumbo igual a 1 mol por litro, então bastava para calcular o potencial de eletrodo ir na tabela dos potenciais de redução e pegar o valor lá direto. Porém, como a concentração de chumbo agora não é 1 mol por litro, vai ser alguma outra, então eu vou ter que fazer um cálculo para saber qual que é o real potencial de redução que vai aparecer na reação. Fora das condições padrão, ou seja, na concentração de 15 microgramas por litro, a gente pode encontrar um novo potencial de redução simplesmente aplicando aqui a equação de Nernst. Eu vou pegar primeiro aqui o potencial de redução da tabela, que eu vou assumir que foi dado. Esse vai ser o E0 que vai entrar aqui. Eu vou assumir a temperatura de 25 graus Celsius ou 298 graus Kelvin. A constante dos gases está aqui em Joule por mol. Constante de Faraday, que é conhecida. Na reação de redução, eu tenho duas cargas elementares trocadas aqui, ó. Então, o meu N é igual a 2. E eu vou só pegar aqui, pessoal, e colocar, bom, aí eu vou ter aqui o log da atividade dos produtos pelos reagentes. Aqui, pessoal, eu tenho só o seguinte, ó, a atividade do chumbo sólido, como a substância, vai ser igual a 1. E a atividade do íon de chumbo em solução vai ser a concentração daquele íon em solução dada em mols por litro. Aí é só questão aqui de converter esse 15 microgramas por litro para mols por litro, usando aí o valor da massa molar do chumbo, que o vídeo acabou apagando aqui. Eu vou chegar aqui novo concentração, novo valor. O potencial de eletrodo é de menos 0,337 volts. Ok? Mais um aqui. Você pede para que a gente calcule, para a gente avalie se o cobre vai corroer de modo espontâneo a 25 graus Celsius de acordo com a reação da baixa. Então, tem lá 2 cobre mais água mais O2, gerando
2CO mais H+, mais OH-. E são dados aí os potenciais químicos padrão, zero, tá vendo? Então, o padrão, em caloria por mol, para cada substância incluída na reação. Então, assim, para avaliar se o sistema vai sofrer reação, vai sofrer corrosão de acordo com essa reação, basta que nós avaliemos se o sinal da variação da energia livre é negativo. Se for negativo, vai ser espontânea a reação. E para isso, pessoal, eu vou pegar aqui os valores dos potenciais químicos só. Então, vai ser o potencial químico dos produtos menos o potencial químico dos reagentes. Eu posso só fazer a soma aqui. Então, 2 vezes o μ do CO que foi dado, mais o μ do H+, que por convenção é zero, mais o μ do H-, que foi dado, menos 2 vezes o μ do cobre, que é igual a zero, mais o μ da água, que foi dado, mais o μ do O2, que é zero. Então, só lembrando aqui, ó, os potenciais químicos, a gente, por convenção, assume que o potencial químico de qualquer substância pura, tipo O2, tipo cobre, etc., é igual a zero. Além disso, o potencial químico, tudo isso na equação padrão, né? Então, o potencial químico padrão das substâncias puras é igual a zero. E o potencial químico padrão para íons H+, também é igual a zero. Então aqui é o seguinte, eu vou fazer a conta aqui e vou chegar à conclusão de que a variação de energia livre é negativa para essas concentrações, então o sistema vai corroer espontaneamente. Por aqui, pessoal, tem o número 7 aí do livro, que ele fala o seguinte, ó, pesquisa foi feita com molibdetos para serem utilizados no lugar de crometos no tratamento de superfície de vários metais para reduzir a corrosão através da formação de um filme superficial de óxido de molibdênio. A reação global para a formação desse óxido numa superfície de ferro é 2 ferro mais esse íon, mais 3 esse íon molibdeto, mais 6H+, gerando aqui, ó, hematita, óxido de ferro, mais o óxido de molibdênio, mais água. Então, aqui, ó, são dados os potenciais químicos em padrão, em calorias por mol, a 25 graus Celsius para as substâncias todas. Para a hematita, para o molibdênio, para a água e para o molibdeto. Aí se pedem 5 itens aí, ó. Vamos ver. Separando aqui, pessoal, item por item, né? O que nós temos? A gente vai ter aqui, na letra A, né? Ele pergunta se a reação é espontânea nas condições apresentadas. Nas condições padrão, perdão. Aí é só tomar lá a variação da energia livre como sendo a diferença do potencial químico dos produtos menos reagentes, que vai ser isso aqui, ó, potencial da hematita, mais 3 vezes do molibdênio, mais 3 vezes o da água, menos a soma dos reagentes, então 2 vezes o μ do ferro, mais 3 vezes o μ do NiO4 menos, mais 6 vezes o μ do H+. Nas condições padrão, a gente tem que o μ do H+, vai zerar, o μ do ferro também, e aí vai ter essa conta aqui, ó. Vai dar um valor negativo em calorias por mol, que foi a unidade apresentada para os potenciais químicos, então pronto, negativo e reação espontânea. Na letra B, nós temos aqui que avaliar se, aliás, ele se pede para calcular o potencial de eletrodo padrão para a reação que foi dada. Então é só pegar a variação de energia livre que nós obtivemos antes e lembrar que ela é dada em função do potencial de eletrodo igual a menos NF vezes E. O E é constante de Faraday, o potencial de eletrodo a gente vai calcular, e tem só que achar qual que é o N nessa reação. Para fazer isso, a gente vai escrever a equação de errado aqui, né, pessoal? A reação de oxidação do ferro, que vai ser, bom, aqui faltou, né? Aqui são dois átomos de ferro, eita, 2 átomos de ferro, gerando 3 íons de ferro 2+, mais 6 elétrons. Então, aí vai ser 6. Com N igual a 6, então o potencial de eletrodo vai ser ΔG por menos NF. A gente vai converter esse dado em calorias por mol para joule por mol, para combinar com o de Faraday, que está em coulombs, e pronto. O potencial de eletrodo vai ser aqui, 0,656 volts. Aí, letra C, ele pede para que nós
pede para escrever uma expressão que relaciona o potencial de eletrodo como função da concentração dos íons, que são os inibidores de corrosão, e o pH. Então, para isso, a gente vai pegar e aplicar a equação de Nernst, que vai ser o quê? Potencial igual ao potencial padrão, menos 2,303 RT por MF, esse aqui, que multiplica o log das atividades dos produtos pelos reagentes. Bom, atividades dos produtos, o que nós temos? Temos a hematita, que é sólido, que dá 0. Tem o óxido de molibdênio, que é sólido, não, 0 não, que é 1. Tem o óxido de molibdênio, que é sólido, que é 1 também. Tem a água, que é líquida, que é 1 também. Então, o numerador dessa conta aqui, ó, fica todo igual a 1. E aí, atividades dos reagentes. Tem aqui o ferro, que é sólido, que é 1. Tem os íons H+, que eu vou deixar aqui em evidência. Então, aqui vai entrar, pessoal, a concentração de íon H+, tá? A sexta potência, porque tem 6 mols de H+, na reação. E aqui, pessoal, na atividade do inibidor de corrosão, vai entrar a concentração dele ao cubo. O valor de N igual a 6, que usou na letra anterior. E a temperatura de 5 graus Celsius, correndo dos gases, está aqui, né? Então, 298 Kelvin, a temperatura. 6 cargas e a questão de Faraday. E aqui embaixo apagou, mas aqui embaixo tem o quê? Eu tenho a concentração, só a concentração do inibidor, a terceira potência, por causa são 3 mols, e a concentração de H+, na sexta potência. Rearranjando aqui, pessoal, e lembrando que o pH é igual a menos log da concentração de H+, a gente chega nessa equação aqui, ó, em que o potencial de eletrodo é 0,656 mais 0,0296 log da concentração do inibidor menos 0,0591 vezes o pH. Muito bem, pessoal. Então, aqui na letra D, ele pergunta se a reação é espontânea, se tem uma concentração desses íons igual a 0,001 mol por litro e pH de 7. Aí eu só faço o seguinte, ó. Vou pegar a equação que já foi desenvolvida antes, tá? Vou colocar o valor do pH, da concentração, e vou ver o valor que eu obtenho para o potencial de eletrodo. E vou lembrar o seguinte, que a variação da energia livre é igual a menos N vezes F vezes F. Ou seja, menos o potencial vezes 6 vezes 96.500. Como aqui ficou positivo, né? Então a variação de energia livre vai ser negativa, então a reação vai ser espontânea sim. Na letra E, finalmente, para acabar aqui, ele pergunta o seguinte, baseando-se nas considerações termodinâmicas somente, que os resultados dos itens A e D sugerem a respeito da possibilidade do uso desses íons no lugar dos íons de cromo para inibição de corrosão. Então, qual é a resposta? Do ponto de vista termodinâmico, uma vez que a reação é estável e que ela gera, então, esses óxidos na superfície de proteção, a proposta é viável. Num caso prático, devem ser analisadas as condições em que a reação que leva à formação desse filme de óxido protetor é espontânea. Por quê? A gente pode pensar, né, na equação anterior que se a gente mexer nos valores de pH e da concentração, pode aparecer uma situação em que a reação não é espontânea mais. Então, uma análise prática deveria levar em consideração as condições específicas de cada situação, eventualmente comparando aqui, ó, a reação de proteção que o inibidor de óxido de cromo gera na superfície do ferro lá. Essa equação, pessoal, ela foi tirada do livro, tem um exemplo resolvido no meio do capítulo 4 do livro, que vocês podem estar analisando para ver para comparar o desempenho de um inibidor com o outro, né, em algumas condições lá. Então é isso, essa foi a aula aí dessa semana. Vamos ver se transmite mais aulas aí ao longo do semestre. Obrigado aí e até quarta-feira.